Bom dia, galera Smart! Vamos chegando! E hoje nós vamos receber o Marcos Vinícius, tá? Ele é smartano desde março, já tem 6 imóveis arrematados. Vamos escutar a história dele, vamos aprender com ele. Fala, Marcos, bom dia, parceiro. Bom dia, Pedrão, beleza? Tudo tranquilo Tudo, aí? tudo jóia, Muito, parceiro. muito frio aí em Obrigadão de BH. Aqui em receber, viu? BH, né? Bom, Muito frio aqui em BH, né? tá, não tá? Aham. E para fazer personal, para fazer academia 6 horas da manhã, a galera tá levantando, Marcos? Tá levantando, o Marcelão também, que entrou na Smart, tá aí assistindo a live aí. Acabei de dar aula pra ele. É mesmo? É, Ah, cara, que bacana, tá vendo? Gente, bom tudo demais. que a gente quer na vida ter resultado, ó, tem que ter ali Tem que correr atrás, hein? consistência, né? Que top, gente. Então, o aluno, então, chegou, o seu aluno virou smartano também. Virou Smartão também, dá um oi aí, Marcelão. Aí, ó, daqui a pouco ele aparece aí, ó. Cadê? Ah, pronto, MMT Marcelo, show de bola, velho. E Bacana. É isso. É o espírito da comunidade, né? Que a gente compartilha ali, depois arremata junto, distribui tarefas. Show de bola. Bacana demais de bom ver, demais. Marcos. Cara, para a gente começar, então, para quem aqui não te conhece ainda, eu mesmo, né? A gente já se falou algumas vezes pelo WhatsApp, você da turma 31 e sempre, né, direto a gente trocou alguns WhatsApp. Eu queria que você se apresentasse, falasse quem que é o Marcos Vinícius, né? De que cidade você está falando, sua profissão, um pouquinho do Marcos e por que que o Marcos procurou investimentos em leilões. E aí depois a gente segue sobre os imóveis. Tranquilo, então. Sou o Marcos, eu sou personal, trabalho de personal já tem 15 anos. Nasci em São Paulo, né? E com Uhum. 13 anos de idade eu vim para Belo Horizonte. Então, fui atleta de natação, já, enfim, né? Sou praticante de esporte, né? E aí vou começar mais na parte dos imóveis. Enfim, 2018, 2019, eu estava dando aula para um aluno e aí ele começou a me contar sobre leilão de imóveis, né? Ele conhecia um grupo de leilão de imóveis e tal, de pessoas que trabalhavam com arrematação e que a galera tinha muita grana, né? Uhum. E aquilo me despertou um interesse, né? Meu olho até brilhou, falei assim, ó, tem uma oportunidade aí. E, e aí fiz um curso, fiz o primeiro curso, acho que antes da pandemia. Só que eu não senti uma base, 2019 assim, por ali. só que eu não senti uma confiança, assim, de poder arrematar e tal. E aí ainda com aquela ideia na cabeça. E quando foi em janeiro do ano passado, eu fiz um outro curso que era direcionado para Caixa, e fiz minha primeira arrematação. Já debutou então em 2024 nas Isso, arrematações. minha primeira arrematação foi em 2024. E aí tava naquela história do curso, né? O desafio, ó, se arrematar até um, vai ganhar uma plaquinha. Beleza, fui lá, corri atrás e arrematei. Só que minha plaquinha eu não recebi até hoje, né? Sacanagem. Mas como sempre fui atleta, né? Tem aquela coisa, né? Do material, receber a medalha e tal. Aham. E aí, nada, né? Aí, beleza. Então, e como quando eu rematei em fevereiro. Quando foi em julho, que o imóvel foi vendido. E como o ano passado estava com aquela questão da Caixa, de liberar dinheiro e tudo, só foi sair o financiamento no final do ano. Beleza. Aí eu falei assim, pô, vou pegar essa grana e vou investir em outro. Tá. Quando foi final de dezembro, eu estava lá na montanha, lá perto das cachoeiras, tinha uma casinha onde tinha uma internet que não pegava nada. Falei assim, ó, e tinha feito análise, tinha feito tudo, né? Ó, vou ficar aqui e vou entrar nesse leilão. Entrei no leilão, dei o lance e tal, só que eu não sabia se tinha dado, se não tinha dado certo. E tô lá esperando. Um dia nada, 2 dias nada. Quando foi no terceiro dia, recebi o e-mail da Caixa. Pô, deu certo, né? Uhum. Fui no imóvel e tal. Esse imóvel teve até um problema com ele. Porque a dona que morava lá, ela teve um problema de saúde. E
e ela ficou sem pagar a prestação, não sabia. O marido também não olhou nada. E aí vamos para a desocupação, né? Aí fui lá no imóvel para poder conversar com as pessoas. E o marido foi meio fechado assim com a história, sabe? Ele Uhum. falou: "Pô, eu não vou desocupar o imóvel, eu vou olhar com o advogado e tudo." Aí eu fui bem calmo assim, né? Falei assim, ó, como vocês foram avisados, já tem quase 6 meses para poder pagar a dívida, e vocês não foram, não avisaram, não tentaram resolver o problema, a Caixa já consolidou o imóvel. Então, a probabilidade para vocês conseguirem retornar o imóvel para vocês é muito pequena. Aí tá meio fechado. Então. Ele foi lá e falou assim: "Ah, como a gente está sem dinheiro, tem como você ajudar a gente para a gente desocupar?" Aí eu falei assim: "É agora que eu entro, né?" Aí eu falei assim: "Como eu vi que, pô, eles estavam passando uma dificuldade, né? A moça estava em cadeira de roda, enfim, né? Deu o caso. E eu falei assim: beleza, eu te dou 2 meses de aluguel e você desocupa o imóvel para mim." Aí na hora eu vi na cara dele que ele se abriu todo. Aí ele falou assim, é pegar ou largar. Ou eu vou pegar esses 1.400 e poder liberar o imóvel, ou eu vou arrumar problema. E não vai ter jeito, né? Como todo mundo sabe. Beleza, liberou o imóvel e tal. E parti pro próximo imóvel. Tá, então vamos com calma aqui que eu tô vendo ser acelerado, Marcos. Bom demais, cara. Então, assim, você contou pra gente a sua origem, né? Nascido em São Paulo, mas já é da terra do pão de queijo desde de novinho, né? Uhum. Como personal, com alunos ali e tal, você foi trocando papos em 2018, despertou esse interesse por leilões de imóveis. Ficou ali um tempo, né, namorando sobre o assunto, né, consumindo conteúdo, até tomou a decisão, né, de fazer outros cursos e conseguiu arrematar, então, esses dois imóveis que você já está falando aí, até previamente a mentoria da Smart Leilões, né? E o primeiro imóvel, aí que eu queria que você falasse pra gente, porque assim, só você já contou, mas é sempre legal. O primeiro imóvel a gente nunca esquece de falar. Fala aí pra gente onde foi que tipo de leilão, o retorno, se foi bom ou não por ter sido o primeiro, às vezes foi mais difícil, porque demorou também, né? Que você falou que demorou a sair o recurso. Conte um pouco mais pra gente desse primeiro. Então, eu entrei nesse imóvel, eu sabia que a região era muito legal, que foi em Ribeirão das Neves, num bairro que chama Porto Seguro. Eu já tive um imóvel lá, vendi rapidinho. Quando saiu a documentação, eu vendi rapidinho. Tinha feito um investimento com outras pessoas, construí o imóvel e vendeu. Aí entrei nesse leilão, vi que o imóvel era bacana e tal, e entrei. E aí fui dando lance, 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 e a pessoa dando por cima. Aí eu falei assim, ó, agora não dá pra mim mais, né? Eu parei. E a pessoa foi lá e levou o imóvel. 15 dias depois, eu recebi um e-mail da Caixa falando que a minha proposta tinha, Reclassificado. si- tinha sido aceita. Beleza. Falei assim, aí fiz a conta e tal. Quer saber? Vou entrar para me poder, né, dar o primeiro passo no primeiro imóvel, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade para poder, né, perder o medo de arrematar. Fui no imóvel, pode Ô, falar. Marcos, é bom às vezes você explicar isso para o pessoal que tem muita gente que às vezes não sabe que na venda online você não precisa disputar para ser o primeiro colocado. Às vezes você Aham, pode posicionar um pouco abaixo, você vai até seu teto. Às vezes já está até um lance maior, você vira e fala, esse lance mais alto aí não vale. Você pode dar um lance abaixo, diferente de outros leilões, né? aham, pois é. Aí eu falei assim, ó, vou parar nesse valor aqui, porque para mim, né, já vai dar o lucro que eu preciso. E passando vai ser legal.
E aí, beleza. Arrematei e tal, arrumei, que só tive que fazer só uma pintura só, não tive que fazer desocupação, né? O dono do imóvel já tinha saído de lá, já tinha uns 2 anos que o imóvel estava liberado. Então foi muito rápido, assim, né? Pintura, é, arrumei um pintor muito legal em Neves, né? Que ele é meu parceiro até hoje, né? É só ligar, ó, resolve rapidinho a questão. E vendeu, né? 6 meses vendido, né? Não tive problema nenhum, tinha pouca dívida de condomínio, resolvi todas as questões e o ROI que eu tive não foi um ROI muito alto, justamente porque a primeira arrematação também não sabia algumas coisas que eu tinha que tomar cuidado. Deu em torno de 25% de ROI nesse primeiro imóvel. Ué, tá Né? bom. Primeiro imóvel, gente, 25%. E demorou quanto tempo a operação toda entre você Ah, da foi paga? 11 meses até receber o 11 dinheiro, meses. foram É, 10 meses, né? isso. Porque você falou que, de fato, vendeu, só que depois teve que esperar mais uns 4, 5 meses para a Caixa liberar o recurso para o comprador, né? Foi isso mesmo. Então, 4, 5 meses para poder liberar. Estava naquela questão que a Caixa não estava liberando nada e, e mais ou menos esse tempo mesmo. Tá, bacana. E aí, esse imóvel foi financiado ou à vista? Foi à vista. À vista. Bacana. Então, um ROI de 25% à vista é um ROI bacana até para primeira arrematação, teve ótimo, né? É, Perfeito. o imóvel pop, isso aí dá, imagino, aí dá, sei lá, de uns R$ 30.000 de lucro para, né? Mais ou menos aí, pouco para mais, pouco para menos. Então Aham. já dá um ótimo pontapé inicial. Aí pegou um gás, animou, Ah, gostou e foi pro ah. segundo, né? Aí fui pro segundo, que foi esse que também foi em Neves, que é um outro bairro que chama Bom Sossego, né? Ô, Marcos, deixa eu E fazer um pedido. Tenta, não sei se aonde você está apoiando a câmera. Isso, baixar um pouquinho. Perfeito, tava cortando aqui seu queixo. Então, o segundo também foi em Neves. segundo, então, o que acontece? Deixa eu explicar só uma outra questão aqui. Como eu fiz os dois imóveis nesse mesmo bairro, em Porto Seguro, lá no, em Ribeirão das Neves, eu já tenho, né, na verdade, pintor, tenho imobiliária, né, que é parceira, assim, antes, eu já remato já, e antes de sair documentação, eu já mando para ela o imóvel e ela já corre atrás para poder resolver toda a questão da venda, sabe? Uhum. Tanto que no terceiro imóvel que eu fiz, foi até legal essa história. Esse não foi Inés, foi em Esmeraldas. E mandei para ela a oportunidade, falei assim, ó, vê o que você acha. Tal. Ela foi no imóvel, olhou e tudo, e falou, pode comprar. Beleza. Fui lá, mandei mais um terceiro imóvel. Aí cheguei para poder ver o imóvel. Falei, nossa, errou, deu ruim. Aí não tinha ninguém morando eram 4 apartamentos. Não tinha ninguém morando no prédio. Tinha um monte de cachorro, porque a vizinha deixava os cachorros para ninguém entrar no imóvel. Ela cuidava do prédio, dos apartamentos. Tá bom, aí pedi lá, fui na vizinha, pedi a chave para poder entrar no imóvel. Quando eu entrei no imóvel, era uma área privativa. A área privativa estava toda de telhado novinho. Abri a porta do apartamento. Tudo bonitinho, tinha rebaixamento de gesso, com os bocal, tudo certinho, iluminação. Os quartos tinham, como se fala aquela, que faz, coloca na parede? Tava com papel de parede? Não, não era papel de parede, é que fica tudo cheio A enfim, textura. Textura. textura, beleza, isso. E aí todos os quartos tinham textura, tudo arrumadinho. O que eu tive que fazer, irmão? Pintar ele todo. E o que eu pensei, né? Pô, o imóvel é área privativa, tem telhado, tá tudo arrumadinho, e gesso. Eu vou dar um upgrade na parte da cozinha
para poder valorizar o imóvel, né? Aí fui lá, coloquei bancada de granito, arrumei tudo bonitinho e ficou bem legal esse imóvel. Aí aconteceu, né? Tive que ligar antes disso, né? Depois eu arrematei, tive que ligar pro dono do imóvel para poder, né? Resolver, né? Enfim, avisar que eu estava comprando imóvel. Aí ele queria tirar o telhado. Eu Ó, disse, ó, o que acontece, né? Aí eu tive que conversar com ele, né? E falei assim, ó, quando se compra imóvel da Caixa, ela vende nas condições que o imóvel está. Então, assim, foi vendido com telhado. Então, infelizmente, você não tem como tirar o telhado. Aí ele virou e falou assim, ah, você quer saber? Eu não quero nada disso não, pode ficar tudo para você, eu já tive um desgosto já, porque minha mulher traiu e tal. Perfeito, para mim era o que eu queria, não quero resolveu na problema, conversa. não quero problema nenhum, né? E, e aí esse imóvel, antes de sair a documentação, já estava vendido. Como a corretora, ela já tinha indicado, então ela já tinha uma pessoa já com toda a documentação já liberada para poder fazer a venda. Bacana. E liquidez alta. Tem imóvel, quando tem liquidez alta, gente, é desse jeito. Antes da gente conseguir regularizar o imóvel em nosso nome, para conseguir revender ele de fato, às vezes você já consegue vender ele, fazer uma promessa de compra e venda. Já fica a gente na fila esperando você terminar de regularizar. O corretor já tem o cliente ali pronto. E a gente leva ali 60, 90 dias para desembaraçar, alguns casos até mais. Por quê? Porque tem todo o pós-arrematação até você conseguir revender. Às vezes tem que pintar, reformar, às vezes não tem. No caso aí, se a pessoa tivesse ido atrás de tirar telhado e tal, Marcos ia ter que repor o telhado. Mas que bom que na conversa resolveu tudo. A gente sempre tem que ter como arrematante essa empatia na hora de conversar, de entender a pessoa, explicar a pessoa, igual o Marcos explicou. Ó, o telhado não é seu, a caixa vendeu nas condições que se encontra. Existe diferença entre pertenças e benfeitorias. Então, se você quiser levar móveis planejados e tudo vai, mas telhado faz parte da casa, não pode. Então, explicando, gente, para a pessoa é sempre mais. Você acaba sempre ganhando, você entende o lado dela, ajuda ela, igual naquele primeiro que você falou que você pagou lá R$ 1.400 para a pessoa que estava com resistência já vê que, opa, deixa eu sair ganhando aqui, a pessoa está me ajudando também, vou ajudar ela. Então, ter essa visão, esse lado também é muito bom. Nesse imóvel daí, qual que foi o lucro dele? 35%. 35%, já deu um 35%. upgrade. Show de bola. Ele também foi à vista? Ele eu comprei à vista também, porque eu peguei essa grana do primeiro e já comprei esse imóvel. Show de bola. Ô, Marcos, agora me conte aqui. Você falou, né, que você já era um estudioso, já está estudando desde 2019 sobre leilões. E daí, por que que você tomou a decisão de agora em o quê? Março de 2025, depois de um tempo que você já é um cara que estudou, já fez outros cursos, entrar na comunidade Smart? O que que você viu de diferencial, que poderia valer a pena? E me conte depois também, hoje em dia, você aqui dentro, né? Se valeu, como é que é, se, pô, para uma pessoa que já sabia, que já tinha arrematado, então, dos 6 imóveis, 2 foram previamente e 4 depois de entrar no Smart. Você valeu a pena? Conte pra gente como é que é, por que que você tomou essa decisão de ir atrás de mais conhecimento e se o que você encontrou dentro da comunidade te ajudou a catapultar assim, seu conhecimento, seus resultados. Ah, beleza. Vai entrar no quarto imóvel essa história aí. O que acontece? Eu não estava com uma visão muito clara sobre a questão da análise financeira e da análise jurídica. Uhum, No meu quarto imóvel, eu pensei comigo, não, esse ano eu tenho que fazer 3 imóveis. Só que eu tinha feito já 3 imóveis à vista. Eu uhum, falei assim, então eu tenho a oportunidade de procurar um financiado, porque eu tinha a grana para poder
dar de entrada em um financiado e, e, e aí beleza, né? Eu vou ter 4 imóveis no ano, que vai ser um objetivo top para mim, tranquilo. Olhei na internet e tal, bairro em Porto Seguro, Bom Sucesso, perfeito. Olhei no imóvel assim, só vi a foto. Não fui no imóvel ver, saber as condições, se estava tudo bem, se tinha dito, se não tinha. E não fiz análise jurídica também para ver, porque normalmente, assim, pelos imóveis que eu já vi, que eu fiz análise, existe o processo até do mutuário em relação à taxa por questão da situação do imóvel. Uhum. Enfim, quando eu cheguei no imóvel, o bloco inteiro estava embargado pela Defesa Civil, porque tinha tido um problema na caixa de gordura e aí teve desbarrancou uma parte do muro que segurava o prédio Do e muro de aí ele estava arremedo. todo trincado. Eu falei assim, nossa, terror, né? Eu lembro que você me mandou mensagem depois que você já estava no Smart sobre esse móvel. Pois é, isso foi assim, isso foi acho que 15 dias antes de eu entrar na Smart, né? Aí eu falei assim, como eu já tinha tido aquela experiência com o meu curso anterior, que eu já não tinha recebido, mandei mensagem, algumas mensagens, eu não tive tido nenhum retorno, assim, sabe? De professor, assim, eu não tinha um apoio. E aí eu falei assim, já que eu quero entrar nesse ramo, eu preciso de informação e preciso estar com os caras gigantes, sabe? Que tem informação, que vai me dar base, que vai me dar suporte. E aí, enfim, aí esse imóvel, eu só paguei o leiloeiro, né? Eu falei assim, isso é um castigo para mim. Vou pagar o leiloeiro e tomei prejuízo, né? Ainda tentei rever com a leiloaria, ver se tinha como retornar os 5%, mas não. Falei assim, não, esse é meu prejuízo que eu vou tomar. Então você chegou, né, a mandar e-mail lá para a Caixa falando que tinha descoberto que o imóvel estava ali intestado e tal e não conseguiu reverter? Não consegui reverter. Eu só não paguei, eu só não, como foi uma venda direta online, eu só dei o lance e beleza, né? E aí eu Agora, o simplesmente. imóvel já estava assim antes. Se você tivesse feito uma vistoria online prévia, tivesse pedido alguém para ir lá e tal, você já tinha ficado sabendo disso. Isso, aí já tinha ficado sabendo, nem entrar no leilão. Uhum. E aí. Aí concomitou, então, aconteceu esse problema, você falou, não, tem que correr atrás, então, de mais conhecimento, tem que ir atrás, né, de quem está fazendo, né? Você já acompanhava, então, o conteúdo gratuito da Isso, Smart, né? isso. Vi os posts, via vídeo, enfim, né? Eu estava bem conectado, assim, com a Smart. E aí, o que acontece? Como a Experience 24 foi aqui em Belo Horizonte, aí eu falei assim, cara, eu vou nesse lugar para ver o que vai dar, ver se eu vou sentir no meu coração de entrar e fazer o curso deles, né? E Uhum, aproveitei a oportunidade. Isso foi na sexta-feira antes da Experience, né? uhum. Você quer saber? Eu vou passar o final de semana, eu vou resolver. Aí quando chegou lá, que eu vi toda aquela história gigante, né? Todo o conteúdo, o profissionalismo de vocês, a parceria que tem entre todos os esmatanos, né? A questão do tubarão, né? A gente, assim, já tive a oportunidade de tomar prejuízo com pessoas que são desonestas, né? Então, eu senti ali uma confiança muito grande, né? Então eu falei assim, cara, eu quero estar nesse lugar aí, sabe? E no ano que vem eu quero estar recebendo a minha plaquinha. Igual. Lá você viu as plaquinhas sendo entregue de Falei, verdade, né? pô, eu falei assim, eu quero receber essa plaquinha e eu vou receber essa plaquinha aí. E aí foi aí que eu tomei a decisão de entrar na Smart, né? Então, né? Aí fiz o curso, achei incrível a base que tem, né? Assim, tem muita coisa para aprender, né? Apesar de todas essas arrematações, eu sou um grãozinho ainda, né? Tenho muito que crescer. E foi assim que eu tive a decisão de entrar para a comunidade.
aquela questão que a gente sempre fala, gente, aprendizado é constante. Inclusive, nós aqui, experts, a gente está sempre aprendendo diariamente, aprendendo, inclusive, junto com vocês, smartando. Então, aprendizado nunca é demais, galera. É isso que a gente consegue, assim, acho que várias pessoas têm enxergado e têm vindo para Smart. Por quê? Porque vem que, poxa, vou aprender mesmo se eu já lá atrás já estou arrematando, se eu já estudei antes, porque sempre tem um conhecimento a mais e porque tem um ecossistema, né? A gente aqui é mais do que uma mentoria em si. A gente tenta suprir todas as dores que um arrematante, que o Marcos passar ao longo das arrematações, a gente tenta suprir. E a primeira coisa, isso aí é desde lá de 2020, quando a gente criou a Smart, é o suporte, o apoio. Ninguém consegue arrematar imóvel, é algo sério, é algo que demanda muito dinheiro. Então, sozinho ninguém consegue. Então a gente sempre está disponível para dar apoio, tanto é com os Bom Marcos. Desde o começo, você chegou, você estava com esse BO aí do É, imóvel, né? Você me mandou o WhatsApp, a gente trocou ideias sobre o imóvel, né? Então a gente sempre está presente, sempre dá esse apoio e a gente foi construindo esse ecossistema para que vocês tenham mais facilidade na jornada de arrematar. A ideia é que dentro da Smart, além de conhecimento, você vai ter a sua arrematação mais eficiente por conta do ecossistema. Né? Então a gente fica feliz de escutar, de ver que você entrou, que você está aumentando seus resultados. Você falou para mim ontem assim, Pedro, você tinha traçado meta de 3 leilões no ano, e eu já encontrei, já alcancei essa meta, então eu vou passar para 6 nesse ano, é isso? pois é. A meta era três, na verdade, né? Isso. Três. E aí entrei naquele que tive problema, enfim, né? E aí, enfim, né? Eu recebi o dinheiro de imóvel de Esmeralda. Não, teve uma outra coisa de uma live que eu assisti de um outro esmartano. Uhum. O ano passado inteiro eu fiquei mexendo com criptomoeda, com Bitcoin, enfim. Hum. E eu tinha um pouco de dinheiro investido nas moedinhas. Aí eu vi a live de um dos esmartanos falando que pegou todas as moedinhas, vendeu e comprou imóvel. Aí aquilo ficou uma pulga atrás da minha orelha. Cara, e se eu pegar o dinheiro e comprar um imóvel, vai valorizar mais e tal. Quer saber? Vou vender minhas moedinhas e comprar imóvel. E foi isso que eu fiz, né? E foi o quinto imóvel. Foi o quinto imóvel? Não, teve um outro imóvel que eu fiz em cotização com um amigo meu. Que foi uma parte desse dinheiro que eu peguei para poder fazer dividido. E por sinal, esses três imóveis que eu fiz no início do ano já estão tudo vendidos já. Isso é Um, bom. um recebeu e falta dois a Caixa liberar. Como é que A libera Caixa liberar rápido aí? recursos. Agora, eu acho que você não vai ter que esperar 5 meses, 6 meses mais, não. Os recursos estão sendo liberados mais rápido. Então, Pois espera-se é. que coloque lucro no bolso mais rápido. E leilão é tão bom que a gente vai colhendo os resultados. Doido, você mandou mensagem outro dia também. Pô, Pedro, tô doido para receber a venda do imóvel para já pegar Aham. mais, né? Então a gente vai sempre reaplicando, né? Aí vai girando, girando. E aí eu tinha duas carteiras de criptomoeda. Uma eu peguei, fiz isso com a parceria com um amigo. E aí o quinto imóvel, né? Tinha uma outra carteira, eu falei assim, você quer saber? Vou tirar essas Bom também. moedinhas. Vou tirar essas Mas é moedinhas. legal você fazer essa analogia, Marcos, porque assim, a gente sempre faz essa analogia, fala assim, gente, leilão de imóvel é tão disruptivo que não existe correlação de investimento que te dá um retorno tão alto com a segurança do leilão. Talvez você encontre um retorno alto numa criptomoeda se você pegar ela num viés de alta, né? Então, pode ser que você encontre essa rentabilidade. Só que oscila muito, né? Então pode ser que aí daqui a pouco, daqui a um ano, tenha caído, etc. Leilão não, leilão é tijolo. Se você comprou imóvel com 40%, 50% de desconto, não é mágica. O imóvel vai valer ali um bom retorno para você. Então imagine que foi vendo essa relação de segurança e retorno que você decidiu, né, migrar para os leilões, né?
o seu investimento em cripto? Então, na verdade, foi essa ideia que eu vi na live que o Martano fez, a questão da segurança, sabe? Tava oscilando e eu preocupado com outras coisas, ficava garimpando um monte de imóveis e tal, e esquecia da criptomoeda. Quando eu vi, ela subiu, depois desceu, aí eu não perdia lucro, eu tive lucro. Só que eu não tinha segurança, isso ficava me estressando demais, assim, sabe? E aí eu falei assim, não, não vou ficar nesse estresse, não. Vou investir em imóvel porque eu tenho segurança. Qualquer coisa que acontecer, meu imóvel tá lá e eu não vou perder dinheiro, entendeu? Então aí foi essa a minha decisão. Marco, perfeito. Tanto é que eu também, assim, eu acho que a maioria dos martanos que estão de fato arrematando de verdade, que conseguiram implementar, aos poucos vão saindo dos investimentos financeiros, porque de duas, uma, ou é renda fixa que não te rende quase nada, ou então são investimentos muito voláteis. Então a gente traz para os imóveis, aumenta a lucratividade e mantém a segurança. Mas conta para a gente a história dos então do quinto e do sexto imóvel. Vamos lá. Você continua aqui na região de metropolitana? Não, conte onde é o imóvel, se comprou cotizado ou não, se foi à vista financiado, se teve trabalho na desocupação, conta tudo pra gente. Tá? Então, o quinto imóvel foi no bairro Porto Seguro também, Ribeirão das Neves. E aí, como eu estava muito atarefado, dando aula, né? Eu pedi para quem? Para o pintor ir lá no imóvel e pegar o telefone do síndico para mim. E esse foi a vista também. Como eu tinha essa carteira, a segunda carteira de criptomoeda, eu vendi tudo, peguei uma outra parte emprestada com a minha mãe. Como eu já tinha aquele imóvel que estava vendido, que já tinha liberado a caixa, eu paguei para ela depois, enfim, né? Uhum. E fiz a compra desse imóvel. Tá. Peguei o telefone e liguei pro síndico, entrei em contato com o síndico. E perguntei como que eram as condições e tudo do imóvel, se quem estava morando no imóvel era uma pessoa bacana, se acha que ele ia me dar problema para poder desocupar. Ele falou assim, não, cara. Infelizmente ele tomou um prejuízo, ele comprou um imóvel de terceiro, não passou, fez um contrato de gaveta, não passou o imóvel para ele e tudo, e ele perdeu. Aí eu falei assim, nossa, e outra coisa, aí ele falou comigo, né? Outra coisa, ele já sabe que está no leilão o imóvel e ele já até me disse que está liberando o imóvel. Então. Eu achei show de bola, pelo menos eu não vou ter problema nenhum, né? Sim. Aí liguei pro cara, comecei a conversar com ele, ele foi muito aberto comigo, muito gente boa. No dia seguinte, combinei de ir lá no imóvel, ele me mostrou, entrei dentro da casa dele, o imóvel tá top de mim, assim, sabe? É só dar uma pintada, tem pia de granito, bancada de granito, assim, tá bem legal. E aí Mas ele falou, deixa eu só fazer um parêntese, então, para eu entender. No final das contas, o pintor foi lá, conseguiu o contato do síndico, ele ligou para o síndico, depois ligou para o ocupante. Isso tudo antes de dar o lance, entre o lance e os 2 dias do boleto, ou depois? Conta aí. entre os 2 dias do boleto, Entre os 2 dias do boleto. Isso foi. que é top. Aí, Você já visitou o imóvel antes de pagar o boleto, então. isso, foi isso que aconteceu. E aí, beleza, fiz isso e tal. E aí acontece, como ele tinha tomado um prejuízo muito grande, eu falei assim, eu vou ajudar esse cara, né? E ele, o que acontece? Na garagem, ele tinha feito um telhado. E ele falou comigo que tinha feito telhado. Como eu não tinha, eu sabia da região, sabia que o imóvel era top para poder vender. O pintor foi lá, viu as condições, tudo, falou que estava legal. Beleza. E aí tinha uma garagem, o telhado da garagem. Ele falou assim, pô, eu gastei maior grana para poder fazer o telhado da garagem e tal. E eu tomei um prejuízo muito grande. Aí eu falei assim, quer saber? Vou negociar com o cara esse telhado aí. Só para quê? Para ele poder a gente ter uma empatia e liberar o imóvel para mim sem problema nenhum e fica tudo certo. Aí eu falei assim, eu te dou R$ 1.000 no telhado, beleza? Aí na hora ele aceitou. Não, beleza e tal.
Eu falei assim, ó, então tão tranquilo. Você libera pra mim o imóvel quando? Ah, te libero o imóvel até hoje, né? Ó, Então, só que na verdade é até, assim, eu coloquei 15 dias é amanhã, né? uhum. E ele falou assim, não, até dia 10 eu libero o imóvel pra você, então, tranquilo. Só que quando eu fui lá no imóvel para poder conversar com ele, eu vi que o telhado, eu não tinha como ele tirar o telhado, porque ele estava ligado em três vagas, sabe? Não Uhum. tinha como ele ir lá, cortar o telhado e liberar. É que Mas ele enfim, deve ter entrado. Ele deve, pode ter custeado, mas é quando junta três vizinhos e chega, ó, vamos aham, nós três fazer, fica tanto para cada um, né? foi isso que aconteceu ali. Quando olhei o telhado, eu falei, assim, pô, eu não precisava ter pago os R$ 1.000. Mas não tem problema não, tá tudo certo. Faz parte da desocupação amigável. Saiu Isso, mais é isso rápido mesmo. por conta disso. Isso, desocupação amigável, não quero problema, não quero discussão, não quero nada. E aí o que acontece? Como ele tinha comprado de terceiro, eu falei com ele, pô, você não tem interesse em comprar? No primeiro momento ele falou, não, vou mandar, tem interesse sim, vou mandar, aí eu falei assim, vou mandar o contato no CCA para você, você faz a análise da sua documentação e a gente resolve, né? Só que infelizmente a mulher dele já tava chateada já, porque tinha tomado esse prejuízo todo, né? De Desgostou ter, do imóvel. desgostou do imóvel. Mas enfim, né? E aí cancelaram a compra. Não, ó, não vou querer e tal. Ah, não, então a gente segue no nosso outro combinado. Mas é uma boa técnica aí que você passa para a galera nessa live, que é, gente, o primeiro cliente sempre pode ser o próprio ocupante do imóvel, tá? Às vezes a pessoa acha que o ocupante do imóvel, por ter perdido o imóvel, não tem condições de comprar, mesmo se fosse o ex-mutuário, o devedor, ele pode às vezes comprar em nome de parentes, de filho, ou não, no caso aí, era um ocupante que levou um golpe, nem era o ex-mutuário que estava devendo para a Caixa, então ele poderia comprar. Então sempre pegue essa visão de que você pode tentar comprar para o ocupante. No caso do Marcos aí não deu certo, mas pode dá certo, sim, tá? E aí, tratar sempre esses R$ 1.000, com certeza agilizaram, né? Você pagar ali a mudança, pagar um itemzinho que a pessoa chega, pague. Óbvio que a gente vai chegar, não, gastei R$ 50.000 em móveis. Aí você vai falar, não, eu pago tanto, né? A gente vai negociando, né, Marcos? Mas é bom ter esse tipo de iniciativa porque são coisas que economizam tempo, que te otimizam no procedimento. E é legal a gente citar também o seguinte: em dois momentos desses que o Marcos citou, o ecossistema da Smart, gente, veio para auxiliar vocês, tanto com o Smart Caixa quanto com o Smart Credit. O que acontece? Isso que o Marcos fez é porque o cara é sangue na veia, o cara vira e foi fazer o procedimento de diligência. Ligou para o pintor, já conhecia o pintor lá, o pintor foi na área nos 2 dias, conversou com o síndico e tal, viu o imóvel por dentro e pagou o boleto. A Smart Caixa faz esse serviço de pré-arrematação para vocês com excelência, tá? A Smart Caixa, se vocês indicam a Smart Caixa e você não fosse um Marcos da vida que ele mesmo arranjou o meio dele de ir lá, a Smart Caixa também manda diligente no imóvel quando precisa, apura as informações para você tomar a decisão com o máximo de informação possível. Vai ter vezes, óbvio, que você vai conseguir boas informações, vai ter vezes que não, que o diligente vai chegar, vai ver só a fachada do imóvel, mas já é um adianto para tomar a decisão de pagar o boleto. Depois, em seguida, o que acontece? Ah, você está querendo revender o seu imóvel. Tem até smartando que não sabe disso. Você está querendo revender seu imóvel, o seu comprador precisa de aprovar crédito. A Smart Credit aprova o crédito do seu comprador. A Smart Credit ela não aprova apenas o necessário para aprovar o financiamento seu arrematante que está comprando financiado no leilão, mas ela aprova o crédito também do seu eventual cliente. Esse ocupante aí é só passar o contato para a Smart Credit, que ela vai lá, analisa o crédito dele, vê se tem ou não tem crédito, facilita o procedimento todo online, tá, gente? Então, isso é sempre buscando auxiliar vocês ao longo dessa jornada. Mas diga aí ele não quis comprar e como é que está a situação? Você está com o imóvel, vai precisar reformar ou não? Já vendeu? Porque eu acho que é recente, né? Então, O quinto imóvel. o quinto imóvel, na verdade isso tem 15 dias, né?
Na verdade, eu nem estou com o registro do imóvel, mas eu já fui, como eu já sabia que a pessoa já estava querendo, já sabia do leilão e queria liberar o imóvel, tudo. Eu falei assim, ah, eu não vou esperar não, eu vou lá, vou conversar com ele e vou tentar liberar. E aí, por exemplo, eu preciso de um tempo, eu tenho um tempo até sair o registro do imóvel para poder ele sair fora, entendeu? Então, por exemplo, se hoje ele não sair, se amanhã não sair, ele tiver mais uma semana, para mim tá tranquilo, para mim tá tranquilo, sabe? Mas esse é um caso específico, né? Porque eu já sabia que ele já queria sair do imóvel, né? Mas o ideal é a gente fazer, né, depois que você tiver o registro na mão para você não ter problema nenhum, É, né? mas assim, casos como esse, você fez uma diligência prévia, você viu que o ocupante é um terceiro, ele não tem ânimo de dono para litigar nem nada. Tem que fazer Aham, exatamente o que você fez. Você fez o dever de casa perfeito, Marcos. Você, ó, já agilizou o procedimento depois de 15 é, dias, gente. O imóvel já, o Marcos já está ficando com o imóvel na mão dele. Se precisar da pintura, vai agilizando. Se precisar anunciar o imóvel, já anuncia o sim. imóvel. Ah, vai aparecer interessado. Aí vai cair naquele caso lá do primeiro imóvel, do segundo que você falou assim. Tipo, o imóvel já estava vendido antes de estar em seu nome. Já vai Aham. fazendo agilizando, né, Marcos? Isso já é para rodar mais, né? E fazer mais e mais e mais e mais. Show de bola. Ó, tem aqui uma pessoa, a Flávia Nápoles, perguntando qual que é o Instagram do Marcos. Cliquem na setinha aqui, que vai estar Marcos Carvalho Personal. Marcos Carvalho Personal. Então, ó, tanto quem é smartano, puxar conversa para às vezes arrematar junto, trocar figurinha. Quem é de fora, chama o Marcos. Ah, às vezes está interessado no imóvel aqui na região de BH e tal, chama o Marcos. E quem Chamar. é da região de BH pode até chamar o Marcos, ó, para um personal, né, Marcos? Vai fazer umas aulas. É, o número de aulas agora eu não estou nem tão preocupado, né? Quando o aluno sai fora, eu nem Nem fico doido. repõe. Nossa, nossa, perdi o aluno e tal, né? Porque né, agora o personal, eu com certeza não vou parar porque eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Mas o leilão vai ser bem mais intenso. Uma renda extra que pode virar aqui duas rendas, né? Compor as duas rendas. Não precisa Com certeza. encher a agenda toda mais, né? Não, mesmo porque eu preciso de um tempo também para poder ir nos imóveis, né? É, fazer obra. E uma coisa que eu achei bem interessante, que foi a primeira vez que eu fiz com vocês, com a Smart Caixa, foi a questão da documentação, né? Como já tem 15 dias que eu arrematei, foi muito rápido o processo de sair a documentação, né? Não saiu ainda, mas já paguei TBI, já recebi o contrato, né? Eu não tive que ir até a Caixa pegar o contrato para poder levar na imobiliária, e, né? Eu ganhei tempo, assim. Então, uma coisa que é bem interessante é essa questão de assinar online, né? É muito mais prático, né? Graças a Deus, a nossa vovó Caixa, tanto nos financiamentos ela está propiciando agora online, quanto já na escritura, a Smart Caixa já fazia para vocês tudo online ali, com escritura pelo notariado e tal. A proposta nossa, gente, ao criar a Smart Caixa, foi essa, de fazer vocês, arrematantes, focarem onde está o dinheiro, onde está o lucro. E onde está o dinheiro, gente? É garimpar o imóvel, fazer viabilidade financeira do imóvel, tá ali fazendo a mão na massa. Ah, depois entrou na parte burocrática, que é a parte, por exemplo, do pós-arrematação. A Smart Caixa, ela vai fazer tudo para você. Você, se é se está querendo dedicar só a parte de garimpagem, você vai poder deixar tudo nas mãos da Smart Caixa, vai fazer tudo online da sua casa, assinar, escritura, registro, contrato de financiamento, tudo da sua casa, tá bom? Óbvio, quem é aquele arrematante que gosta de ficar mais em cima, pode acompanhar o procedimento junto com o Smart Caixa, pode até fazer por si próprio o procedimento. Mas o Smart Caixa está aí justamente para liberar o tempo de vocês, para vocês aí conseguirem dedicar aonde está o dinheiro, que é garimpar e fazer viabilidade financeira. Gente, não tem jeito. Vocês têm que aumentar o funil de vocês, começar a colocar muito imóvel dentro do funil, porque tem gente que reclama, fala assim, ah, mas está muito disputado. Estão vendo resultados aí, né? O Marcos, vários matando, arrematando, é porque não está garimpando direito. Inclusive, falando disso, ó, tô vendo o pessoal digitar aqui, lista. Digita em lista, gente, para receber inbox.
todos os imóveis da Caixa, tá? Então depois da live você vai lá. O que você vai receber em box? O site smartcaixa.com. No site você tem filtros, tá? Melhores para garimpar imóvel que te levam para o site da Caixa. E você tem também uma planilha para você baixar lá. Quem gosta de Excel, baixa a planilha com esse imóvel. Lá também tem o WhatsApp da Smart Caixa. Tá bom? Alguém perguntou aqui, Smart Cred financia imóveis de quais bancos? Tem parceria com vários bancos, tá bom? Então podem chamar a Smart Cred. Só digitar aqui financiamento que chega em box para vocês da Smart Cred também. Marcão, agora vamos lá. Último imóvel, sexto imóvel, conte a história dele. É bom, só me conta uma coisa. É em Neves também? Não, 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 esse, não, esse é Esmeralda, cara. Que é num, Esmeraldas. que é num bairro do lado da onde eu comprei o terceiro imóvel, né? Eu já tinha feito acho que umas 4 vezes análise financeira, análise jurídica do imóvel, só que eu estava na dúvida porque que acontece. Eu já estou pensando em começar a comprar um imóvel um pouco mais caro, assim, do que eu estava comprando, né? Uhum. De, eu estava comprando na faixa de 70 e tal, aí já, né, subiu um pouquinho mais é, o risco, assim, né? Então, e aí esse imóvel, eu pedi para a corretora estar indo no lugar e vendo como é que estava, se estava legal o imóvel e tudo. Só que ela não conseguiu ver se tinha alguém morando ou não. E, enfim, né, eu tava na dúvida. Será que eu entro ou não entro? Será que eu entro ou não entro? E aí fiquei vendo o leilão. Fiquei vendo. Tava acompanhando na hora ali, sabe? E aí faltava 5 minutos, tinha uma pessoa que tinha dado o lance. Aí eu falei assim, como eu tinha recebido a grana do imóvel, eu falei assim, eu vou entrar nesse, tem mais a documentação, pensei, aí eu não tinha grana total. Aí eu falei assim, minha mãe tava na minha frente, mãe, você não quer entrar comigo não? Aí ela ficou pensando, olhando pra mim assim, ué, vambora então, vambora. Nimou. Aí faltando 5 minutos, quer saber? Vou dar um lance. Se alguém der um lance em cima, porque o incremento era de 3 mil, né? E aí, se alguém der um lance em cima, eu encerro e beleza, né? Não vou entrar não vou entrar mais. E aí acabou que não teve mais nenhum lance depois do meu. E eu acabei arrematando, né? Eu até nesse final de semana eu vou lá para poder buscar mais informação, né? Como não paguei ainda, né? A homologação vai ser só dia 11, só paguei os 5% do leiloeiro. E no final de semana eu vou lá no imóvel para buscar mais informação, saber como está a questão de se tem alguém, né, morando e tal, e fazer a outra parte que, assim, né, eu achei bem tranquilo. Por mais que as pessoas colocam na cabeça que desocupação é um bicho de sete cabeças, pelo menos no imóvel pop, né, eu achei bem tranquilo porque, enfim, né, acho que o jeito, né, que você leva as coisas com a pessoa, a forma que você conversa, tudo, isso traz uma leveza, né? Então, Sim. né, sempre pensando também ajudar a pessoa para a pessoa também se sentir acolhida naquele momento dela ter perdido o imóvel, né? Também, né? Tem isso e, vai dar tudo certo, com certeza, se Deus Com quiser. certeza. É aquilo, você já fez 5 outros procedimentos de ocupação e deu tudo certo. Aí você vai para o sexto até mais tranquilo, igual você falou, depois que eu homologar eu vou lá e tal. Você sabe, gente, que tem grande chance de desocupar amigavelmente, né? Tanto é que os outros 5 foram, quanto que se não desocupar amigavelmente, você já sabe, né? Por mais que, pelo que você relatou, você ainda não teve necessidade, que, poxa, o imóvel é seu. A propriedade do imóvel agora é sua. Então, se você precisar recorrer à justiça, né? Você vai sair vencedor, né? Pode demorar um pouco mais que os outros, por isso que a gente prefere ser amigável, a gente prefere tratar a pessoa de forma humana também, para mostrar para ela, falar, olha, não vai ser bom só para mim, vai ser bom para você também. Eu Uhum, consigo te ajudar, que eu não vou ter gastos com a justiça, né? Você sai de uma forma digna, o imóvel já não é mais seu. Pode ter gastos, né, com advogado, com a justiça. Vamos fazer uma relação aqui que vai ficar boa para os dois, que aí fica bom para todo mundo. Então, esse caso é legal também, o pessoal
tá falando que venda direta e tal, não sei o quê. Esse caso é bom você explicar, que vai homologar ainda e tal. Então, esse último caso não foi venda online da Caixa, né? Já foi aquela com o leiloeiro. Isso, na verdade, isso foi uma licitação aberta, né? E Licitação aí, aberta. isso foi uma licitação aberta. E aí, a minha dúvida se eu ia entrar ou não é porque, na verdade, aumentou, né, o valor, né? Eu já Uhum, passei já para 100, deu 103, né? Mais os 5% do leiloeiro, né? E foi para uhum. 108 mil. Então já deu um passo um pouco maior aí, né? Então, e vamos que vamos. Mas é a expectativa, 108 mil. E a expectativa é que ele tenha valor de revenda de quanto? Assim, para me vender rápido, 190 mil. 190 mil para venda rápida. Né, Isso. gente? Então, ótimo. Tem 80% de diferença entre gasto com compra e gasto de revenda. Vai ser 80 mil reais no bolso líquido? Não. O Marcos vai ter que gastar aí com TBI, registro, eventual gasto com desocupação, eventual gasto com reforma, mas de imóvel pop é pequeno, e aí vai botar lucro no bolso. Imóvel pop, aí às vezes a gente coloca no lucro entre 30 e 50 mil reais de lucro no bolso, numa única arrematação. O Marcos está traçando para vocês aqui, tá? 6 arrematações. Então, se você faz 6 arrematações dessa por ano, você consegue ganhar aí de 15 a 20 mil de renda mensal, gente, extra, tá? É sobre isso que a gente fala, é disso que vive, né? Os esmartanos estão usufruindo. Quem está de fora, às vezes é porque não conseguiu enxergar ainda. Você não contou, no final das contas, reforma, você precisou fazer só em um lá que você falou de pintura, o resto foi mais tranquilo, ô Marcos? Então, na verdade, o que eu fiz cotizado, ele precisou fazer uma reforma maior. Que eu tive que, não tinha piso, eu achei que eu ia gastar um valor, que eu tinha uma ideia, né, de colocar aquele piso Flex, não, como que chama? Isso é o nome dele. Então, um piso laminado. E aí o valor era um pouco mais alto, né? Então, só esse imóvel que eu tive mais trabalho para poder fazer a reforma, né? Foi só colocar piso, e normalmente dar aquela pintada que tem que dar nos imóveis próprios, né? E normalmente uma coisa que eu faço para poder vender rápido, normalmente eu dou ITBI e dou registro junto, né? Porque como são os valores mais altos, acaba que a pessoa consegue financiar praticamente 100% do imóvel, né? Uhum. Então, e agiliza a venda também rápido, né? Porque normalmente o imóvel próprio a pessoa não tem uma condição de dar entrada e tudo, né? E para mim não ter problema, né, de ficar dividindo, apesar que dois desses imóveis eu dividi, né? E está sendo legal porque no dia certinho não estou tendo problema nenhum. Então, pô, graças a Deus tá fluindo legal. Tudo certo. E Ótima esse, dica que de- você. esse de esmeralda eu só tive que fazer só fazer a pintura mesmo e colocar a bancada lá de granito que eu falei. Show. E ótima dica que você acabou de dar para os iniciantes, tá, gente? Ou quem está aspirando a entrar no mercado de leilões, está almejando os imóveis pop, que é essa dica de você embutir na sua viabilidade financeira, arcar com os custos de TBI e de entrada do imóvel. Por quê? Porque mesmo assim você consegue tirar lucro se você fizer a viabilidade financeira correta, e ali, basicamente, você deixa de estar precisando que a pessoa tire qualquer dinheiro do bolso e você está fazendo a pessoa simplesmente trocar uma parcela de um aluguel por uma parcela de um imóvel que é dela. Você vai vender basicamente o imóvel pop, às vezes você vende a parcela dele, te anuncia. Vendo o imóvel com parcela, sem entrada, parcela de R$ 600. A pessoa já virou, opa, peraí, me interessa, eu pago R$ 600 de aluguel, eu vou ter um imóvel sem entrada pelo mesmo valor? Aí o que o Marcos falou, aumenta a liquidez, aumenta, tá, a O venda. imóvel gira mais rápido, né? Tanto que nesse imóvel que eu fiz cotizado, demorou quase 2 meses para poder sair a documentação, sabe? Ou até um pouco mais. E aí
Beleza, saiu a documentação, tudo, aí eu pedi a avaliação do engenheiro, né, da Caixa, né, para saber a questão de valorização, tudo do imóvel. Cara, saiu o documento, não deu um mês, imóvel vendido. Né? Tá vendo, gente? É isso. E a gente explica para vocês que tempo é dinheiro. Claro que você tem que alinhar expectativas. Imóvel, a gente brinca até às vezes que a gente faz trade de imóvel, que a gente compra e revende relativamente rápido, mas tem um tempo de maturação para regularizar o documento em seu nome ali, né? Coloque ali que vai demorar em média 3 meses, se sair antes, ótimo, né? Mas demora um tempo. Às vezes você tem um tempo para gastar com desocupação, com reforma, mas tempo é dinheiro. Então, se a gente agiliza um ponto ou outro desse, a revenda desse, às vezes você está com o imóvel bonitinho, já fez o registro, já fez a desocupação, já fez eventual reforma. Tá lá. Se você não coloca no preço correto, se você não oferta ele da forma correta, você demora para vender e tempo é dinheiro. Se você vender ele rápido, você vai pegar aquele lucro e reaplicar em outro imóvel, igual o Marcos está fazendo, né? O Marcos está até ansioso, fala assim: pô, Pedro, tô doido para receber, para a Caixa liberar o dinheiro de um para colocar em outro, né, Marcos? Com certeza. E uma coisa que foi legal, assim, né, que eu fiz nesse imóvel, ele, na verdade, ele estava sendo vendido a 145, 145 mil, né, com ITBI e com registro. E aí, a corretora falou que a moça tinha feito uma proposta de 138 mil. Beleza. Só que eu ia receber o valor integral pela Caixa, porque tinha um valor de avaliação mais alto, eu conseguia. Só que, só que tem a questão do imposto de renda, né? Uhum. Então, eu não ia fazer imposto de renda em cima de 138 mil, que foi o valor de revenda. Tinha que ser em cima de 150. Sim. E aí, pô, então ia baixar mais um pouco o nosso lucro, né? Então, de 30% que ia sair, vamos colocar 20, 25%, 28%. Aí eu falei assim, conversando com o meu sócio, eu falei, cara, a gente vai perder 2.500, mas pode ser que a gente vai ter um tempo muito maior para poder vender e a Caixa liberar o dinheiro. Vamos vender esse imóvel e girar esse dinheiro, aproveitar que já tem uma pessoa querendo comprar, então vamos vender e vamos girar esse dinheiro. Aí ele falou assim, ah, vambora. E aí, cara, fechamos o negócio, vamos embora receber esse dinheiro e girar mais ainda. Sou dessa mentalidade também. Feito é melhor que perfeito. Vamos logo, libera, Vambora. vamos para o próximo da fila. Isso é mentalidade, óbvio, gente, de quem está consciente de que consegue pegar outro imóvel fácil. Então, que o dinheiro parado lá, você está perdendo. O Marcos sabe que na hora que ele tiver com mais dinheiro no bolso, que ele vai lá e pega outro imóvel e faz a mesma coisa. Então, para vocês entenderem, o método ele é replicável. Não é assim, nossa, comprei a criptomoeda, subiu, nossa, não sei se eu vou conseguir isso de novo. Peguei uma ação que subiu não sei quanto, acho que uma dessa nunca mais eu pego da vida. Não, isso aí que o Marcos está fazendo é replicável, é quase que um caixa eletrônico. Você aprendeu o método, você replica. Tendo dinheiro no bolso, você vai lá e vai replicando, galera. Além de ter dinheiro no bolso, tem que ter crédito também. É sempre bom quando a Caixa, a nossa querida vovó Caixa, libera financiamento. Nesse mês não está liberando muito financiamento, não. É, Mas em breve deve. Normalmente a Caixa é assim: passa um mês, oferece mais financiamento, no outro menos financiamento. E eu vi o pessoal aqui, depois que eu falei do Smart Credit, tentando digitar Smart Credit separado, o doutor Alan Marques, Smart Credit separado, Assis Simone colocando financeiro. Gente, coloquem aqui embaixo financiamento, é só escrever a palavra financiamento, que aí vai chegar um link inbox com vocês, para vocês conseguirem falar com a Smart Credit, tá joia? Marcão, para a gente encerrar a live, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui, né? O que que os leilões você espera, né? Você já está mudando a sua vida, o que que você espera que mude na sua vida e deixar aqui uma mensagem de incentivo para os colegas que às vezes não estejam arrematando ainda, né? Para conseguir chegar ao objetivo. ah, beleza. Traça uma meta, assim, né? Tem uma meta, ó, igual eu fiz. Ano passado foi um, esse ano eu coloquei três, mas já foram seis arrematações, mas um não deu certo, então são cinco. Então,
coloca objetivo, né, a longo prazo, faz outro e assim por diante, né? A ideia o ano que vem é tentar fazer 12, 14 imóveis, entendeu? Então, assim, e depois no outro ano, né, ter objetivo. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, não tenha medo, estuda, né? A Smart dá uma base muito grande para todo mundo, suporte muito grande. Como eu já passei por duas, né? Dois cursos, né? Então, aproveita a oportunidade, não tenha medo, porque dá certo, dá. Que bom. Acho que a mensagem é essa mesmo, viu, galera? Depende só de vocês. A oportunidade está aí, depende só de vocês. Marcão, muito obrigado pela live. Fique com Deus. Espero que a gente faça uma mais para frente aí, ó, já tenha passado da dezena de arrematações, viu? Com certeza. Eu que agradeço aí a oportunidade. Quando o Pedrão me chamou ontem, eu falei assim, nossa, tô até tremendo aqui, cara, Nada. né? De Molezinha. ansiedade, né? Mas, enfim, né? Quando a gente almeja uma coisa, as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente tem que passar pelo nosso medo, pelas nossas inseguranças, né? De estar se expondo. E isso foi muito importante para mim também, e eu agradeço demais. Tamo junto. Valeu, abraço, Valeu. galera. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia para todos.